Pai, essa igreja, que possamos sair diferente da maneira que nós entramos, venhamos sair diferente, Pai. Que o Senhor possa continuar usando ele. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Ei, tanto faz? Nunca, né? Olha, que coisa. E disse Deus, faltou ser energizado. Foi o que aconteceu. Power up. Que bênção. Eu não sei você, meu amigo, mas eu estava ansioso para chegar. Estava na ansiedade. Hoje um dia começou bem, tranquilo. Mas durante o dia ele começou a se modificar. As nuvens começaram a fluir, o vento começou a soprar, e aí, de repente, 4:30 da tarde, eu tive que sair correndo para resolver um assunto. E eu olhando para o relógio, desesperado, dando já 6 horas, 6:30, 6:40, 7 horas, mas graças a Deus, aprove o Senhor de estarmos aqui, juntos para viver. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade, de poder te servir com aquilo que o Senhor está gerando no meu coração, e eu quero contribuir para o seu crescimento, assim como eu tenho a oportunidade também de crescer agora nesse momento em que o Senhor vai agir e já está neste tempo vivendo essas coisas, né? Ainda estamos vivendo, como painéis energizados. Eu lembro quando começou o Power Up, e aí começou a conferência, eu trabalhava numa empresa que fazia a proteção de acrílico e de policarbonato para os barramentos de painéis. E me veio rapidamente, quando o pastor Hugo começou a pregar na sexta-feira, na minha cabeça já veio aqueles momentos em que eu ia fazer medição, e eu sempre perguntava, olha só, está desenergizado? Está desligado o painel? Porque, de repente, se eu pegasse alguma coisa de metal, a uma pequena distância de 40 centímetros, 50 centímetros, eu seria atraído para esse barramento de cobre energizado, fora o campo magnético que estava. E aí ele foi ministrando, e a minha cabeça foi viajando, E eu sou meio alegórico com essas coisas, eu viajo. E aí eu pensei nesse final de semana todinho, graças a Deus não faltei um dia, e assim, eu me senti assim, como esse campo energizado, buscando daquilo que o Senhor tem para a gente, e essa é assim, a expectativa que eu estou tendo para esse mês, de um renovo, de um óleo fresco, de água fresca, de um alimento mais saudável, daquilo que o Senhor preparou, agendou na eternidade para a gente viver. Então, fique esperto para o que vai acontecer nesses dias, para o que o Senhor está gerando, para as oportunidades que o Senhor vai gerar para você, porque não dá para ficar energizado e conter. Você precisa fazer o quê? Transbordar. Daí eu lembro do transborde, E, e você precisa realmente transbordar isso, de maneira aquilo que você tem pedido ao Senhor. Ele falou assim de uma forma muito clara, porque aqueles que creem em mim, pocinhas d'água vão fluir do seu interior, vai gotejar do seu interior. Me ajudem, vai acontecer o quê? Rios de água viva. Então não dá para reter quando você pede esse Senhor, me usa como instrumento. E aí não vai ser gotículas. Não serão, não vai ser um chafariz espirrando. Serão rios de água viva fluindo do interior, daquilo que o Senhor vai transbordar, vai liberar sobre a sua vida. Pai, obrigado por este momento. Nos usa, Senhor, como instrumentos para naquilo que Tu tens para derramar sobre nós nesta noite, Senhor. Santo Espírito, lhe oferecemos o nosso coração, para que seja como terra fértil para a semente, para esta palavra que vai ser lançada. E nos colocamos totalmente dependentes de Ti para vivermos estas coisas. Santo Espírito, ajuda-nos a estar
manobrando, arando esta terra, Senhor, e permitindo sempre, sempre, que Tu possa estar liberando sobre nós esta boa semente. Ajuda-nos, Senhor, a gerar bons frutos. E nós sabemos que esses frutos não são para a nossa glória, mas para a glória do Pai. Então nós contamos com a Sua colaboração para vivermos essas coisas neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a divisa está baseada em Marcos, capítulo 5. Mas sabe, Mateus também cita o texto, Lucas também cita o texto. E o legal de repente, a gente parar para pensar nessa história, de que, diante da narrativa daqueles que presenciaram o evento, né, aquele momento, e alguns discípulos começaram a comentar sobre aquela situação, da filha de Jairo, né, da mulher do fluxo de sangue. Então, a gente entende que à medida que eu vou contando essa história, vão acrescentando alguns fatos, vão, né, ficando um pouquinho diferentes, mas não perdendo a essência, mas vai ampliando a visão da gente diante de como vai chegando. E aí a gente vê Mateus falando sobre isso, vê Marcos, mas também tem Lucas, que observando, ouvindo outras testemunhas também, né, o Espírito Santo tocou no coração dele e ele, começou a relatar também a respeito dessa história. E aí eu gostei, assim, eu me familiarizei muito com o texto de Lucas, da forma com que ele escreveu. Lucas, capítulo 8, versos 43 a 48. Me acompanhe, por gentileza. Lucas, capítulo 8, versos 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém, repete comigo, ninguém pôde curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua, comigo, e cessou a sua, até então ninguém poderia curá-la. Foram 12 anos perseguindo, buscando soluções para os seus problemas, né? Que a gente entende, né, como foi ministrado de forma maravilhosa todo esse final de semana, né? Abriu um leque assim, de opções para você começar a estudar. Vai lá e reveja as ministrações que aconteceram, quase que como que palestra, de forma didática, como aconteceu. Se você não anotou, volta lá, vê os vídeos da conferência, compartilha esses vídeos, porque realmente foram palavras preciosíssimas. Amém? Então, até o relato do 43, ninguém poderia curar. Aí agora, alguém curou. Interessante. E aí, diante disso, imediatamente cessou a sua hemorragia. E aí, quem tocou em mim, disse Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, ou despercebida, né, de leve assim, sorrateiramente, não aconteceu, veio tremendo, ou veio com temor em outras versões, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente o quê? Curada. Então, Jesus, né, lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Bom, esse mês a gente viu aí, participou com Robert abrindo o mês da juventude, tirou onda, né? Deus usou com graça mais uma vez esse homem de Deus, que a gente se orgulha de participar disso, né? É interessante, Robert, que aqueles que vivem o tilo para ser reconhecido não tem sucesso, mas tem sucesso quem serve primeiro e depois amém? Recebe?
No reino de Deus é assim, primeiro você serve, o reconhecimento vem depois. Mas você não precisa disso, você já faz isso com graça, isso é benção demais. E aí depois o pastor Douglas veio, sexta-feira, depois, como eu já relatei, veio o pastor Jonas, eu tive que anotar isso, atirou a flecha para todo lado, dizendo que o lugar onde você está é o lugar propício para a manifestação da glória de Deus. Então vira para quem está do teu lado aí, ó. O lugar onde você está é o lugar propício para a manifestação da glória de Deus. Guarda isso, porque amanhã de manhã, quando você estiver na padaria, será um lugar propício para quê? Manifestação da glória de Deus. Quando você estiver lá no ambiente de trabalho, vai ser um lugar o quê? Propício para quê? Para a manifestação da glória de Deus. E eu peguei essa palavra, guardei no coração, e agora vamos frutificar. E o Lacerda, de manhã, trouxe à tona que Deus é soberano, citou 4 relatos onde ficou bem claro a soberania de Deus. A palavra de ordem de manhã, para mim, foi: confia. Confia. E nós estamos hoje reunidos para esse tempo de estarmos comungando, mas também neste momento em que nós chamamos culto de oração, onde nós viemos ofertar ao Senhor a nossa vida, viemos ofertar aqui o coração, a dedicação, a adoração. Nós precisamos guardar no coração que precisamos viver o quê? Confiança no Senhor. Talvez a expectativa que você tem em relação ao culto de oração é: não, eu vou para receber uma palavra, vai ter uma semente, mas se eu venho com a mão cheia para tentar, só receber, e eu não entregar, pode ser que você não leve o suficiente daquilo que você precisa para a jornada. Então esvazie suas mãos entregando e fique na expectativa daquilo que Ele vai te entregar nesta noite. E à noite nós tivemos a Marcela Bastos, assim como a mulher do fluxo de sangue. E olha que história, hein? Rapaz, eu não lembro do nome da irmã, que ela disse num podcast, aí acho que é Fernanda Bastos também, ou Fernanda Machado, alguma coisa assim. Aí ela relatando a respeito do ministério de louvor, e falando de como ela trabalha na igreja local, e ela e o marido são pastores e tal, e ela virou, num determinado momento, virou assim: olha, quem vê a fotografia não sabe como foi o filme. E a gente olha, para Marcela Bastos, na rádio e tal, e não sabe como é que está o filme. Talvez, queridos, alguém, às vezes olhando para você, veja a fotografia, mas não veja o filme, de como está o filme. Se ele está enrolado, se não está enrolado, se deixou de registrar, se não está, como está o teu coração. Às vezes, as pessoas olham e julgam pelo que vem logo de primeira, na primeira impressão, mas não conhecem exatamente como está o teu coração. Isso me faz pensar de que durante 12 anos, quantas vezes esta mulher, que não é citado o seu nome, mas a suficiência de quem ela é, e o mais interessante, que você vai ver no final dos textos, o reconhecimento da identidade dela. Não houve a citação do nome, mas o reconhecimento de que ela é filha. A tua fé te salvou. Então, à noite nós tivemos esse testemunho, e o instrumento, para abençoar como testemunho de fé, inspirando uma grande multidão de testemunhas que estão olhando para cada um de nós. Quero te convidar a explorar mais um pouco desse texto lindo. Não sei se você já olhou para esta história, de como ela é mencionada, talvez de repente passou adiante, só pelo fato de repente Marcos ter registrado, você passou batido, ou então Lucas registrou, ou Mateus, mas dentro da perspectiva de cada um. E o interessante é que os evangelhos, eles têm um alvo específico, Mateus, a proposta dele, o propósito do qual ele escreveu, para alcançar quem, para revelar o quê. E aí a gente ter a oportunidade de reler esses textos, você vai descobrir mais algumas coisas. Sabe, que lugar era aquele que a gente tem? Quando o pastor Douglas, na sexta-feira, de forma didática, começou a explicar sobre os caminhos, a cidade ou aldeia de Cafarnaum, mas pelo posicionamento da aldeia
que alguns estudiosos vão chamar até aldeia de Naum, né? Usam às vezes a expressão a este lugar, de Cafarnaum. A posição estratégica que Cafarnaum tinha, né, às margens da Galileia, posicionamento, havia um posto romano lá, havia um comércio forte que passava por ali, era um lugar de grande importância. E também, já que é um lugar de grande importância, já que é um lugar onde era a porta de entrada para alguns produtos, e aí a cobrança de impostos, porque não teria, né? Olha só, interessante que diante desse cenário, dessa cidade, ainda que outros tenham encontrado como um ponto de logística para aquela região, talvez de repente do encontro para as reuniões de negócios, de repente do encontro para venda, para alguns comércios, ou de repente como havia grande circulação ali, a facilidade, então se há esse movimento todo do comércio, a gente acredita que vai ter proteção, então de repente seria quando alguns familiares, ao invés de se encontrarem para chegar a algum lugar, se aproveitavam justamente da oportunidade, da segurança daquele lugar, para se encontrar. Então, fazer o seguinte, ao invés de a gente se encontrar entre, né, no estreito ali da rocha, ou de repente no caminho dos camelos, ou dos carneiros, estou chutando o nome dos lugares, né, em relação a isso, não, vamos fazer o seguinte, a gente se encontra em Cafarnaum, que é um lugar mais seguro, mais tranquilo para a gente se encontrar, de repente a referência fica mais fácil. Interessante que se você olhar nos evangelhos, alguém muito especial escolheu Cafarnaum também como base missionária, né? O ponto de agência onde tudo convergia. Ele rodava lá pela Galileia, mas chegava o quê? Voltava para... Tanto é que ele chegou a dizer, né, que se sentia em casa naquele lugar. Uau, então peraí, Cafarnaum já não é mais um bairro simples. Olha só, observando bem a história, olhando bem o texto, você vai redescobrindo algumas coisas. Tinha uma sinagoga lá, tinha lá um posto romano de cobrança dos impostos, tinha lá vários outros lugares, apetrecho, aquelas coisas, o muro cercando, peraí, tem algo importante ali. Talvez alguns vão dizer a respeito de você, e só olhando de longe assim, vão começar de repente a fazer alguns comentários, tentando diminuir. Mas eu quero dizer para você, querido, que você é especial. O Senhor escolheu o seu coração para morar, e você abriu, e Ele agora habitando no seu coração. E aí eu vou ousar dizer que, de repente, né, o seu coração é um lugar propício para o início de uma agência missionária, onde o Senhor pode atuar, de viver essas coisas. Eu quero andar um pouco mais aqui, senão eu vou ficar e o tempo vai passando. Eu estou olhando contra o relógio ali. Mas diante dessa cidade, olha só, lugar incrível, onde o Senhor escolheu para fazer como base. Eu fiquei pensando, eu procurei alguns lugares, eu não sei exatamente a distância. Eu me recordo talvez um pouquinho, talvez o pastor Douglas tenha comentado da distância que era quando eles chegaram até a casa, né, ou até a sinagoga, mais ou menos, até chegar próximo à casa de Jairo, seria mais ou menos 300 metros. Então eu guardei, viu? Estudei. 300 metros. 300 metros. E aí eu lhe pergunto, querido, em 300 metros, o que pode acontecer? Digamos que, de repente, 300 metros seja, eu acho que a cada poste, né, são 50, 60 metros de distância entre um e outro. Então, digamos que seja, de repente, de uma esquina até a outra. O que pode acontecer? Você pode encontrar um amigo, você pode encontrar alguém que, de repente, haja algum desafeto, você pode parar para conversar com alguém, ou você pode passar correndo em direção ao seu destino e nada acontecer. Mas conforme o texto, algo tremendo aconteceu em 300 metros. Já parou para pensar que esta oportunidade linda do que aconteceu, será que nós estamos valorizando este tempo que nós estamos em alguma jornada?
Sabe, já parou para pensar do que pode acontecer quando você decide, olha, eu vou ao mercado, eu vou à padaria, eu vou ao trabalho, eu vou à igreja? Será que você vive alguma expectativa de que algo tremendo possa acontecer durante aquele trajeto? Será que você tem observado as oportunidades durante todo esse trajeto para que seja um lugar propício onde o Senhor pode manifestar a sua glória? Às vezes passamos correndo, às vezes nós vamos ao culto, tão apressados com o alvo de chegar no culto dentro do horário para sentar onde você já está acostumado a sentar, e às vezes alguém que a gente conhece dá um oi, e o que a gente faz? Opa, estou com pressa, vou para a igreja. Já parou para pensar? Se aquela não seria a oportunidade de lançar uma semente sobre a vida dessa pessoa? Já parou? Mas, andando mais um pouquinho, a história dessa mulher é marcada por uma fé incomum, uma fé de resiliência extraordinária. A gente sabe que, como foram os relatos a respeito de Jairo, e quem viu The Chosen ainda fica uma visão mais aberta, da possibilidade de como foi, do fato dele não foi do nada, ou não foi de repente, ele ter procurado Jesus, mas o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Jairo a respeito de quem era Jesus, e não só de ouvir fatos, mas também o fato dele buscar conhecimento da palavra, e a revelação começar acontecendo quando ele foi se relacionando com os fatos do que estava acontecendo. E aí essa relação, às vezes a gente lê os textos, mas não se relaciona com ele, a gente deixa de desfrutar da revelação que o Senhor tem para a gente. GCC está aí, e a gente precisa pegar a carona. Ali você tem tempo e oportunidade para degustar ainda mais, esmiuçar um pouco mais das escrituras, das revelações que o Senhor tem para a gente. Então, vai abrir agora uma turma, Mateus? Já fica ligado. Então, mas já dá para se inscrever lá, quando abrir vaga eu quero, Não perde tempo não. Mas a história desta mulher, se a gente parar para pensar, durante 12 anos, buscando solução, talvez indo assim, alguém de repente comentando com ela, vai ali que você resolve, vai ali, faz isso, faz aquilo outro. A gente ouviu várias citações, a respeito de algumas culturas judaicas. O pastor Douglas falou sobre a questão lá, daquilo que marcou. Eu não vou voltar, aí você vai ter que ler o vídeo lá para poder ver, sobre a cultura. Teve uma que ficou marcada na minha mente, que na hora que ele falou, a imagem veio à mente, terrível, o espião. Mas, diante dessas coisas, que ela buscou durante 12 anos, e ela ouviu vários conselhos que não conseguiram direcionar para ela encontrar uma solução. Eu não sei onde você tem buscado conselho, ou onde você tem buscado solução para aquilo que você está vivenciando hoje. Alguns vão até dizer assim, olha, ela poderia ter buscado Jesus antes, mas acabou buscando Jesus por último. E aí, diante desse cenário, o que me veio à mente tudo bem que ela poderia, mas será que antes ela ouviu a respeito de Jesus? Quem estava próximo falou a respeito de Jesus? Me faz pensar quais são as indicações, o que nós temos feito para que a gente consiga abreviar os encontros das pessoas com Jesus. Às vezes, nós ouvimos conselhos, às vezes nós somos chamados para dar conselhos, mas nós temos aproveitado essas oportunidades para aconselhar e direcionar a Jesus? Ou será que nós estamos assinando embaixo, às vezes, comentários que as pessoas fazem? De repente, as pessoas fazem comentário sobre a questão política, ou fazem comentário sobre algum líder, sobre algum irmão, e às vezes a gente omite e assina embaixo um cheque em branco. Ouviu, não falou nada, talvez de repente um comentário ruim, que você poderia ter feito, cessar ali, liberando uma palavra, irmão, antes de comentar, ore,
fulano não está aqui para se defender, então não comente. Ajude a resolver. Não crie mais dificuldades. E aí poder viver essas coisas. Cessar, peraí. Precisamos viver o amor, a comunhão. Somos pacificadores, mas em muitas situações, às vezes, não nos comportamos assim, como pacificadores. E aí me pergunto, esta mulher, quanto tempo foi, ou quanto tempo levou para ela ouvir a respeito de que em Jesus, ela poderia ter a oportunidade ou a possibilidade de cura? Alguns vamos, de repente, citar e dizer assim, né, querendo fazer aquela analogia de você e a mulher do fluxo de sangue, mas eu quero chamar a sua atenção para quem eram aquelas pessoas que estavam no entorno dela. Quem somos nós quando encontramos pessoas que passam por grande dificuldade? Será que o nosso pensamento ele é abatido e logo negativado, ou nós temos uma visão diferente e colocamos diante do Senhor a oportunidade? Senhor, peraí, está passando por dificuldade. Senhor, me ajuda. Me dá uma direção. Me dá sabedoria para aconselhar, para encontrar junto com ela algum caminho que seja bom. Sabe aquelas multidões? Interessante que a gente vai vendo no texto que Jesus, quando relata, ele questiona, ele fala a respeito, conversando com Pedro, olha, alguém me tocou. E aí ele direcionou para os discípulos, e aí Pedro simplesmente, numa visão ainda horizontal, preocupado ainda talvez com a segurança de Jesus, com o movimento, foi dito que as ruas eram estreitas. Foi Marcela Barros, né, que falou que a rua era bem estreita. Imagine lá, coisa de 40 centímetros e tal, e pá, e aí, de repente, as plantas aqui, de repente, uma parede a colar, a dificuldade, aquele embaraço todo. Muitos estavam tocando em Jesus, mas tocavam em Jesus, mas não estavam sendo tocados por Ele, porque o coração estava voltado em ver, em curiosidade, mas não em se relacionar e viver aquilo que Ele tinha de precioso. Às vezes, nós nos comportamos assim. Estamos vivendo situações de estar na igreja, mas não ter a sensibilidade, como foi dito nos 3 dias, de tocar em Jesus e se permitir ser tocado por Ele. Às vezes nós estamos, né, no momento em que a palavra está sendo liberada, a gente fica filtrando e julgando a palavra como está sendo. Às vezes, de repente, acontece o fato de olhar e quem está tocando, quem está com o instrumento, quem está falando, preocupado de como está, se a cadeira não está certa, se não está certa, e a gente se preocupa com coisas e não se envolve com aquilo que realmente edifica, e ver a oportunidade de estar assim. Olha, é um grande privilégio estarmos aqui juntos. É um grande privilégio estarmos vivenciando esse momento precioso. Quantos estão aí espalhados pelo mundo, desesperados para ter, e só tem a folha, de se reunir com outras pessoas para congregar. A gente precisa viver isso. A gente precisa celebrar com isso, a gente precisa celebrar com o irmão. Quando ele vem aqui à frente, a gente celebra com ele, se alegra com ele. Foi o que aconteceu hoje lá, o vídeo que a Cecília passou, e a gente celebrou com o irmão João, alegres, pela vitória dele. Isso é bênção, né? Fruto, resultado de oração, de persistência, de assistência, de fé, de busca, de conquista, de determinação. Isso pode inspirar a gente. Jovem, adulto, criança, adolescente, olhar para essas coisas e se inspirar nisso, e viver essas coisas. Essa mulher estava vivenciando, de repente, ouvindo tantas outras vozes, que talvez, de repente, já distantes, nem mais tão próximas, porque como foi dito a respeito, justamente, ela nos momentos em que ela estava com sangramento, era considerada impura, afastamento da sociedade, afastamento das pessoas queridas. Mas olhar para ela e não olhar pelas pessoas que estão próximas, que podem promover. Ah, Senhor, a gente precisa mesmo abrir os olhos e olhar no nosso entorno. Quantas oportunidades nós temos para ser usado como instrumento, abreviando este relacionamento das pessoas com Jesus.
E nós precisamos despertar para isso. Mas justamente a história desta mulher me faz pensar de 4 características dessa história linda dela. O primeiro que me chamou a atenção foi o desafio impossível de ser superado. 12 anos de grande dificuldade, 12 anos de muito sofrimento, 12 anos de muita pressão, 12 anos, né? Hoje a gente fala de depressão tranquilo, mas quantos momentos ela sentiu, talvez vontade de não mais viver diante do que ela estava sofrendo, sem solução. Os textos dizem que ela gastou tudo que tinha, tudo que tinha. E aí eu paro para lhe perguntar, onde você tem pregado? Talvez o problema que você tem vivenciado, será que você tem investido realmente até a última gota para que haja solução deste problema? Ou você já entregou ao léu? Sabe, você que está em casa, talvez esteja vivenciando dificuldades e alguns problemas e já se entregou. Mas eu quero lhe pedir para estar olhando para esse texto, no relato desta mulher, de que ela empregou tudo, e ainda mesmo empregando tudo, ela não desistiu. Havia uma chama no seu coração, de que ela ia encontrar a solução, que ela ia encontrar a resposta. Eu não sei se de repente você hoje veio buscar uma resposta. Talvez você tenha colocado como um ponto final, Senhor, se não for hoje, e às vezes a gente tem essa mania, né? De peitar o Senhor e dizer assim, Senhor, se não for hoje, já sabe. Aí Ele vai dizer para você assim, tá, se não for hoje vai acontecer o quê? E se não acontecer hoje? E se não for a resposta positiva? E se não for no tempo em que você quer ou do jeito que você quer? Ele vai te dizer assim, olha, seja qual for a resposta, eu não mudo. Eu ainda sou o mesmo. Talvez você mude, porque vai demorar um pouco mais para você aprender aquilo que eu tenho para você e de viver o propósito da sua vida e você entender o processo, porque não é do jeito que você quer. Sabe, Deus, Ele poderia ter curado de repente esta mulher em outro momento, há 12 anos atrás, mas por que ela sofreu tanto? Para que 12 anos depois a glória do Senhor fosse manifesta. Para que 2.000 anos depois pudéssemos comentar a respeito disso e nos inspirar a continuar, a seguir e avançar. Porque aos nossos olhos, ela é caso perdido. Para o Senhor, uma grande oportunidade da manifestação da sua glória. Como é que você tem visto o seu problema, a sua dificuldade? Senhor, eu estou passando por uma grande dificuldade, um problema seríssimo. Pastor, de repente você vai dizer assim, pastor, você não sabe o que eu estou passando, e a dificuldade que eu estou tendo. A sua vida, de repente, é um mar de rosas. Você não sabe o que você está falando. Talvez eu não saiba exatamente o que você está passando, mas eu gostaria muito que você confiasse um pouco mais no Senhor, porque Ele tem algo maravilhoso para realizar através de você. Sabe, de repente aquele parente que está assim, vai para a igreja de novo, com esse problema. Talvez você não resolva o seu problema durante este tempo, mas em algum momento, quando ele passar por dificuldade, ele vai lembrar que em meio às dificuldades, você não abriu mão de adorar o Senhor. E Ele vai chegar para você e dizer assim, ora por mim, porque eu tenho visto que independente da sua dificuldade, você tem buscado a Deus. E aí você vai ter oportunidade, ora sim, ora agora, e vem comigo para orar junto lá na igreja. Deus está te usando
para ir quebrando e desmontando aquele coração de pedra, porque existe lá dentro um coração de carne que precisa do toque do Senhor para pulsar mais. A segunda característica que me chama a atenção é a única solução possível, mas muito desafiadora. Apesar de todos aqueles obstáculos e da exclusão social imposto pela tradição judaica a esta mulher, ela decidiu ir avante, ir além e buscar essa cura. Ela teve uma fé incomum, arriscando a tocar nas orlas das vestes de Jesus. Na orla da veste de Jesus. Sua ação pode parecer irracional aos olhos humanos. Não era mais fácil, de repente, jogar alguma coisa para chamar a atenção dele? Às vezes, nos comportamos assim. Precisamos tanto, sabemos onde buscar, mas nos falta um pouco de ousadia, ou de repente nós queremos algo extraordinário para que aconteça, e aí sim a gente poder revelar o que nós tanto desejamos. Às vezes esperamos um culto especial. Uau, culto de consagração aí, vai vir sábado, então sabe, aquela busca que eu precisava tanto, eu vou converger toda agora para esse culto de consagração. E Jesus passando perto de você, e a orla balançando, balançando, e aí você vendo, e ele transitando perto de você, e aí você escolhendo o dia e a hora para que isso aconteça. Talvez essa expectativa tão grande de mirar algum dia para que aconteça, não aconteça. Mas ela, com o coração queimando, ouviu quem era que estava passando. E a fé é pelo falar e pelo muito ler, né? É pelo ouvir. Você ouve, você leva à mente e traz ao coração. Uau, este é Jesus que está passando. Uau, eu preciso dele. Meu coração começou a pulsar mais forte por causa disso. Eu preciso de Jesus. Às vezes nós não queremos revelar isso, porque de repente você vai demonstrar alguma fraqueza, as pessoas vão saber o que você está passando, que você de repente não é tão forte assim como você expressa ser, ou aparenta ser. Mas querido, para que ficar revelando, né? Mostrando aquilo que você não é? Quando na verdade a gente às vezes se fecha tanto, e não se revela para Deus quem realmente nós somos. Quantas vezes, querido, a palavra foi liberada, quantas vezes você lendo o texto, você foi tocado, mas você não abriu o coração, não se entregou para aquela revelação, não se entregou para aquilo que o Espírito Santo estava querendo realizar através de você. Quantas vezes vem à tona quando você lê o texto, e ele pede para você assumir algumas posturas, pede para você ter um comportamento diferente, pede para você confiar mais, e aí você até se sensibiliza, você chora, você se ajoelha, você vai ao chão, você faz jejum, e aí, mas quando você precisa realmente tomar atitude, você escolhe não tomar atitude de confiança. E aí no primeiro vento de uma possibilidade de acontecer aquilo que você esperava, por causa da ansiedade, não se debruçar na confiança do Senhor, você vai e pega. E aí Deus está assim, não é agora, mas Senhor, mas está tão perto, parece que a resposta que eu estou pedindo, parece que é o que eu estou querendo, está aqui. Deus, não é agora, calma, você precisa ainda de um pouco mais de jornada, você precisa de um pouquinho mais de viver esse processo, você precisa de um pouquinho mais de confiar e se debruçar mais. Você precisa aprender mais um pouquinho. Mas não, eu estou com pressa de resolver isso. Eu tenho pressa, porque aí de repente a gente bota um monte de coisa diante dele, coloca no balcão aqui, Senhor, aqui está tão perto, mas olha só, aqui eu tenho os filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho trabalho, eu preciso resolver isso. Aí começa a colocar um monte de desculpa. Nos precipitamos e nos tornamos insensíveis ao que Ele tem para realizar através de nós e em nós.
A gente tem dificuldade de viver o processo. E esta mulher viveu um processo dia após dia. Não disse, de repente, ela sangrava todos os dias. Não disse, de repente, era um ciclo de 7 dias. Não disse qual é o volume, como era essa situação. Diz que ela tinha uma hemorragia. A gente entende que o fato de sair o sangue da hemorragia tornava cada vez mais fraca. Sua imunidade ia lá embaixo. Desempenho, de repente, em fazer algumas tarefas ia lá embaixo. Grande dificuldade. Mas ela não olhou para isso. Ela ouviu. Ela entendeu. Ela desejou tocar Jesus. O que falta para você hoje? Nesta noite, você que está em casa, ouvir, entender e desejar tocar Jesus. Diante daquele desafio do que provocava, ela teve a ousadia de tocar Jesus, tocar nas suas vestes. Uma outra característica que nós temos é um Jesus que impacta e transforma muitas vidas. Uau! Que coisa linda! Somos impactados por essa onda até hoje, diante do que aconteceu. Ao tocar as vestes de Jesus, essa mulher, imediatamente curada, Jesus sentiu o poder fluindo dele. Como vai a sua fé? Ela está sendo medida pelo quê? Qual é a motivação de você fazer as coisas? Qual é a motivação de você buscar o Senhor? É por quem Ele é? Ou porque Ele tem oferecido? Pela oportunidade de como você pode ser visto. Ainda que de repente você não seja visto como quem você deseja ser. Ou ser visto, né? Ou reconhecido. Às vezes fazemos coisas para serem reconhecidos. Ela não. Ela desejou tocar o Senhor e ser curada. Por causa da sinceridade do seu coração, de investir fé naquele momento, saiu virtude do Senhor. E ela foi curada instantaneamente. Todo o mal que drenava a confiança, todo o mal que tentou drenar a confiança, todo o mal que tentou diminuir a identidade dela, de cada vez torná-la menor, pior, distante das coisas, ela foi imediatamente curada. Foi-lhe restituído várias oportunidades. Como foi dito, a oportunidade de repente, se ela fosse casada e tivesse filhos, de ser restituída ao lar, de poder, preparar o alimento para as pessoas que ela gosta, preparar o alimento para as pessoas que ela tem carinho, de alimentar alguém, de cuidar de alguém, e de repente, olha só quantas vezes, de repente, pessoas que ela tinha tanto carinho, que de repente, passando por algum problema de outra enfermidade, que não fosse considerado tão impuro assim, ou de repente, uma dor de cabeça, machucado, ou de repente, debilitado por alguma coisa, ela não poder agir, não poder cuidar, o quanto ela sofreu, mas naquele momento, ela foi restaurada para servir. Não existe restauração da parte do Senhor que não seja com esta finalidade. Por isso que a gente precisa entender o propósito de Deus naquilo que está acontecendo com você. Veja essa dificuldade como uma oportunidade para servir. Pedir ao Senhor direção. Talvez de repente algum problema na área financeira. E aí muitos que olharam para você, mais um problema de novo, esquenta não, de repente alguém vai bater no ombro, daqui a 5 anos teu nome está limpo, faz de novo, começa tudo de novo. É isso que o mundo quer, que você tenha um ciclo de sofrimento, de grande dificuldade, de nenhuma estabilidade e de desequilíbrio. Mas em meio, de repente, a esse momento de problema na área financeira, Senhor, me ajuda a gerir de forma correta. Me ajuda, Senhor, a dominar o meu desejo de, às vezes, investir naquilo que não é, de forma precipitada, de comprar de forma desenfreada. Me ajuda a controlar minhas finanças. Me ajuda a eu abençoar
ofertar melhor, dizimar melhor. Como, pastor? Ué, você não pode dizimar melhor? Se você se organiza financeiramente, e aí você vai galgando, vai alcançando melhores valores, olha as oportunidades de dizimar melhor. Sabe, de dizimar assim, Senhor, aqui, ó, uau, me dá mais outra oportunidade para conseguir ofertar mais. Sabe, olhar assim, uau, tem um furo ali, Senhor, eu preciso me ajudar a conquistar mais para poder abençoar a casa onde a gente se reúne, para não ter mais aquele buraco ali, para não ter mais aquele negocinho ali, aquela coisa ali, sabe? A gente às vezes quer um instrumento, quer alguma coisa, e se a gente entender que tudo isso aqui, o Senhor nos chama para cooperar juntos para viver, mas a gente às vezes coloca a desculpa, não, estou passando por dificuldade, não, eu gastei demais, então não consigo ofertar, eu não consigo investir, nós temos um terreno aí para abençoar, e aí eu fico assim, ansioso, porque é uma coisa que a gente já poderia estar feito assim, de letra, já está construído aí, abençoando muitas famílias, mas a gente fica procrastinando a bênção. Quando não, olhar para isso e ver como maldição. Ih, não me consultaram, não pediram meu conselho, naquela época eu não podia ofertar, agora menos ainda. Gente, olhar isso como uma grande oportunidade. Gente, quantos irmãos de nós, da nossa igreja, da vizinhança, da comunidade, da melhor idade, poder ali ser abençoado. O sonho que o pastor tem de um lugar onde as pessoas de melhor idade, que estão desamparadas, de ficarem abrigadas. Ele contou algo lindo do que está acontecendo lá na Associação Carioca. Lá eles têm um lugar para isso. E aí ele, Deus tocou no coração dele, ele começou a conversar, começou a vender as ideias para os pastores, e aí alguns membros estão indo lá ler a Bíblia com os irmãos, fazer piquenique com os irmãos, e esses irmãos estão se sentindo melhores, porque estão sendo cuidados. Talvez tenham contribuído tanto na associação, talvez tenham contribuído tanto em toda a sua vida, ou talvez não tenham nem contribuído, mas isso não quer dizer que a gente não vai deixar de servir. Às vezes, eu já ouvi algumas vezes, fulano nessa idade está passando por isso, olha para trás o que foi que ele plantou, ele está colhendo. Aí eu pergunto, irmão, qual é o fruto que está no seu cesto? Serve. Se ele plantou fruto bom ou não, não é o meu problema. Eu, alcançado pelo amor de Deus, eu preciso servir o que eu tenho em mãos. E o que tem em suas mãos para ser ofertado, para oferecer para o seu irmão? Olhar para esta mulher, e o que me chamou a atenção, não foi necessariamente a filha de Jairo, nem a mulher. O que me chamou a atenção é essa multidão, que tocou em Jesus, e Jesus não sentiu sair poder dele. A multidão que estava ali, caminhando com Jesus, esbarrando em Jesus, ouvindo tantas outras coisas, vivia uma expectativa de ver algo o quê? Mas ela não. Ela foi com objetivo. Ela foi com fé. Ela foi com ousadia. Ela tocou as vestes de Jesus. Hoje, o seu testemunho ecoa e vai perpetuando, alcançando tantos quantos ouviram, entenderam e desejam tocar Jesus. Sabe, após a cura, essa mulher não pôde mais ocultar a sua experiência. Tremendo de medo, ela se prostrou diante de Jesus e compartilhou publicamente o que havia acontecido. Essa confissão não foi em vão, porque a confissão lhe garantiu ouvir: filha. Eu não sei como tem sido os seus dias. Talvez alguém tenha dito para você que você não é mais um filho, ou talvez não mais, se sinta como um filho ou como uma filha amada do Senhor ou amado do Senhor.
Não sei dos problemas que exatamente você tem vivenciado e permitido que ele venha drenar a sua vitalidade e o seu prazer de servir. Aí eu olho para esta mulher de como ela foi privada de várias coisas diante do que estava acontecendo. Mas ela não abriu mão da oportunidade. Quando ela ouviu que Jesus estava passando, ela desejou tocar Jesus. Ela desejou ser alcançada por aquele a quem ela, de ouvir, ela desejou experimentar um relacionamento com ele. Sabe, o que vai nos manter firmes, convictos de quem nós somos, trazendo a identidade de quem nós somos em Deus, é esse relacionamento. Quando eu toco em alguém e alguém devolve o toque em mim, é porque há comunicação e há relacionamento. Jesus deseja ter relacionamento com você. Quando foi a última vez que você se relacionou com Jesus? Quando foi a última vez que você confessou ao estar diante de Jesus? Ela confessou diante da pergunta: quem foi que me tocou? E mesmo tremenda, mesmo sacudida, temerosa com que de repente alguém poderia falar, ela disse: foi eu, Senhor. Foi eu, Senhor. E eu ia olhar meigo do Senhor para ela e dizer assim: olha, filha, a tua fé te salvou. Do problema que você está vivenciando nesses dias, tentaram te parar, tentaram reter a alegria de viver, tentaram ofuscar a identidade de quem você é. Talvez não hoje, mas nos últimos meses ou no ano passado, e aí você vem trazendo essa culpa que drena a tua vitalidade, a alegria de você estar servindo, independente de repente você ter algum cargo de ministério ou algum reconhecimento. Sabe, eu ajudava as pessoas na recepção, mas um dia alguém olhou para mim de jeito diferente, eu cumprimentei e alguém não retribuiu esse cumprimento, e eu me senti estranho, me senti estranha, e eu abri mão de ficar servindo lá, porque se for para ser tratado desse jeito eu não quero. Você permitiu que coisas pequenas atrapalhassem o seu ministério de servir? Para olhar quantas pessoas você cumprimentou e retribuíram você. Para pensar quantas pessoas você deu um sorriso e disse assim: boa noite, um culto abençoado. E aí você, na hora de ir embora, a pessoa não falou contigo, mas saiu de um jeito diferente, e aí você parar para pensar: uau, valeu porque eu profetizei e ela recebeu, uau, bênção! Sabe, a gente, às vezes, né, nos aconselhamentos, lá, ou às vezes nos gabinetes, a gente ouve as histórias, a gente fica tão feliz, e às vezes a gente até esquece de lembrar o irmão que ele foi um instrumento para que aquilo fosse, né, acontecesse. Sabe, de pessoas dizer assim: olha só, quando eu cheguei, o irmão que está lá vestido assim, 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 ele falou tão diferente comigo, de um jeito assim tão agradável, eu me senti muito bem. E aí quando eu entrei no culto, eu já estava com o coração aberto para aquilo que Deus ia fazer para a minha vida. Eu ia passar direto, mas alguém me cumprimentou, falou diferente comigo, e aí eu entrei, e olha o quanto eu recebi. Sabe, eu voltei porque eu fui tão bem recebido, com uma palavra, me abraçaram, falaram comigo, reconheceram. Olha, às vezes eu entrava num lugar e saía, ninguém percebia, mas aqui foi diferente, e aí de repente foi você que fez isso. Por que você parou de fazer isso?
Por que você parou de sorrir? Por que você parou de abraçar o irmão? Por que você parou de liberar uma palavra sobre o irmão? Por que você parou de servir na recepção? Por que você parou de servir lá junto aos carros? Por que de repente você parou de ajudar na cozinha? Por que você parou de servir nos ministérios lá com as mulheres, com os jovens, com as crianças? Para ver. Dá um passinho para trás. Olha melhor o quanto Deus tem realizado através de você. E aquelas oportunidades que talvez não sejam tão boas, seja uma oportunidade assim, eu cumprimentei, mas acho que eu falei baixo, e o irmão não ouviu, e eu pensando que o irmão fez por querer. Talvez ele tenha passado por um problema e veio correndo, e distraído entrou e não falou comigo. Preciso orar melhor, preciso orar mais com esse irmão, preciso dar atenção um pouco mais para esse irmão. Ele mora na quadra ali perto da minha casa, assim ó, na esquina assim. Vou passar lá, vou trocar uma ideia com ele, vou orar com ele, vou me relacionar, vou fazer comunhão. Tá vendo como é fácil? A gente promover, tornar notória a experiência daquilo que Deus tem feito na sua vida. E agora você poder usar para instrumento da glória de Deus. E aí de repente, em que muitos vão valorizar como uma grande dificuldade, você vai olhar como uma belíssima oportunidade para que o Senhor opere poderosamente. Você pode ficar em pé. E nós vamos estar cantando. E durante este cântico, medite em todas essas coisas que eu lhe disse nesta noite, de aproveitar as oportunidades e estar disponível para o que o Senhor tem para realizar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, diga isso pra ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, Tenha ousadia de fazer isso. criança eu serei, Chame a atenção do Senhor. mas olha pra mim, Sabe, não é levantando a mão, mas oferecendo para Ele o seu coração, como Ele está. Às vezes nós queremos lavar do nosso jeito, achando que o alvejante que a gente tem, achando que o sabão em pó que a gente tem vai limpar o coração. Mas o Senhor tem dito assim: vem como estás, porque eu posso te limpar por completo, do meu jeito, sem te machucar. Aleluia. olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Diga pro Senhor: eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão,
Só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Você pode fechar os seus olhos. Sabe, eu gosto de conversar com os meus filhos. Eu gosto de conversar com minha esposa. Mas sabe o que eu gosto muito? É de às vezes parar, mirar nos olhos dela bem pertinho e ficar olhando nos olhos dela. De olhar nos olhos dela e poder a tal ponto de me ver dentro dos olhos dela. Você consegue fazer isso agora? Senhor, eu quero te olhar nos olhos. Eu quero olhar bem nos teus olhos e sentir que não sou mais eu, mas nós somos um. Eu nos teus olhos e o Senhor nos meus. Você consegue fazer isso? Faça uma forcinha. Deus, me deixa olhar nos seus olhos. Me permita sentir isso, Senhor, que nós somos um. Porque ainda que venham as adversidades, eu saberei que preciso confiar. Ainda que venham as coisas tentando tirar o foco da minha jornada e do propósito que eu tenho, eu permanecerei, porque os meus olhos estão fitos no Senhor. Ainda que a multidão diga coisas estranhas, e que talvez na minha mente eu ouça essas vozes estranhas, pensando em desistir, me aconselhando para me afastar de Ti, porque eu tenho os meus olhos fitos no Senhor, eu saberei quem eu sou e onde eu estou guardado, e isso para mim é suficiente. Pai, nós somos guardados em Ti, em Ti. Nos ajude, Senhor, a viver esse contentamento de ser guardados em Ti, não olhar para as circunstâncias, não desejar coisas fora disto, mas em Ti, e entendendo que Tu és suficiente para mim. Aí, Senhor, eu entendo que as coisas que eu preciso, Tu has de me acrescentar. A jornada que eu preciso seguir, Tu has de me orientar. E quando for difícil caminhar, tenho certeza que o Senhor está ali para me levar. Deus, em nome de Jesus, aqueles que, ó Deus, que aqui estão, tenham a oportunidade de viver estas coisas, nesses relacionamentos contigo, se desfazendo de todo o peso, de toda uma culpa, mas entendendo da necessidade de estar em Ti. Há aqueles que estão em casa, que talvez estejam passando dificuldades de ponto final, de última palavra. Deus, Tu tens a última, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Ainda que confiem em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, e em Ti guardados, nós vamos confiar e vamos entender
todo o processo, que ainda que doa um pouquinho, ainda que retarde um pouquinho, passar um momento, nós vamos entender que existem pessoas que estejam passando por um processo, mas ainda não estão em Ti, mas através de mim, poderão, ó Deus, ser inspiradas a viver esse relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso. Nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, nós somos gratos por esta noite, Senhor. Um dia turbulento, tempestuoso, mas tu estavas no barco, até tirando o cochilo, mas tu estavas no barco. Então não há o que temer, porque no momento certo tu has de apenas levantar a voz e tudo vai cessar, e nós vamos atravessar o mar de forma gloriosa para Ti, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Nós não somos merecedores da Tua presença, mas Tu, Senhor, com maravilhoso amor e bondade e misericórdia, tem nos feito experimentar dela. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, pastor? E agora, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a companhia, e a amizade, e a alegria de estar com o Espírito Santo, continue nesta jornada sobre todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão através da internet participando, e sobre todo Israel espalhado na face da terra, alcançados e vivam em justiça, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem um aviso rápido. Você gosta de orar? Tem jardim de oração amanhã, 9 horas da manhã. Que bom, não é 8, é 9 horas. Mas se você, vai ser às 9. Mas se você de repente talvez não goste de orar, venha que você vai aprender a gostar de orar. Que Deus te abençoe. Aproveite com uma boa oportunidade para servir.